Lei da reprodução. Se tratando de lei natural, a reprodução dos seres vivos é de extrema importância, pois sem a reprodução, o mundo corporal deixaria de existir. Os homens de hoje não são uma nova criação em comparação aos homens primitivos. Eles são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a se espalhar por toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Serão elas substituídas por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Pontos que definem os traços das raças primitivas em nós vêm do desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, pela evolução, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Pela ciência, o homem também é um instrumento de que Deus se serve para o aperfeiçoamento das raças de animais e vegetais, pois tudo se deve fazer para chegar à perfeição. Mas geralmente, o homem o faz de um sentimento pessoal e não objetivando senão o crescimento de seus prazeres. Isso influi no seu merecimento pelo trabalho realizado, pois a intenção o determina. No entanto, não deixa de exercer a vontade de Deus, por ser o progresso uma lei divina. Além do mais, mediante o trabalho, o homem também exercita e desenvolve sua inteligência, no qual tira grande proveito. Existem obstáculos contrários à lei da reprodução. Algumas leis dos homens ou costumes podem ser repreensíveis nesse aspecto, pois tudo que prejudica a natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Sendo assim, Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que se deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução, de acordo com as necessidades. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com o conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, abstenha o desenvolvimento excessivo das espécies de animais e vegetais de que se alimentam. O casamento, ou a união permanente de dois seres, constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, mesmo que em condições diversas. Sendo que, se houvesse na sociedade humana a sua abolição, seria um regresso à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana e imperfeita, por isso é contrária à lei natural. Infelizmente, ela ainda se faz necessária, por nós, seres imperfeitos, não conseguirmos fazer escolhas melhores, o que poderia e evitaria grande sofrimento. Mas à medida que os homens forem evoluindo no caminho do bem,
terão condições de modificar suas ações e suas leis, já que as leis naturais são imutáveis. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição genuína dos seres que se unem. Na poligamia, por exemplo, que consiste em um casamento com mais de 2 pessoas, geralmente um homem e 2 ou mais mulheres, ainda praticado em alguns países, não há afeição real. Há apenas sensualidade. Sua abolição marca um progresso social. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de se tornar universal, o que seria materialmente impossível, devido à igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social e moral farão com que desapareçam por completo. Outro assunto expressado junto à lei da reprodução é o celibato voluntário. Este estado não é sinal de perfeição, desagrada a Deus e engana o mundo, aos que assim vivem por egoísmo. Entretanto, aos que assim o fazem como sacrifício, com o intuito de se dedicar mais completamente aos serviços da humanidade, é completamente diferente, e por esse motivo é meritório. Todo sacrifício pessoal, independentemente do que seja, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Toda lei natural tem seu fundamento na universalidade e na imutabilidade. Por isso, a lei da reprodução não seria diferente. Sabendo-se disso, podemos perceber que em seus fundamentos nos direciona a uma melhor maneira de caminharmos ao chamado da luz, em busca do progresso e da perfeição.